O futebol tornou-se um patrimônio histórico nas origens brasileiras. Sendo assim, muitos dos lugares, como a cidade de Chapecó, levou vários habitantes a terem um afeto a este esporte. Ademais, que esses fatores resultaram na criação de um clube, além de ter a finalidade de restaurar o futebol da capital do oeste catarinense. A Associação Chapecoense de Futebol foi fundada em 10 de maio de 1973 e atualmente é o maior, mais vitorioso e bem estruturado time de futebol profissional de Santa Catarina. Sua origem está ligada ao fato de que, na década de 70, a região possuía apenas alguns times amadores, sendo inexpressiva em relação ao futebol profissional. Não há muitos registros, mas o que tudo indica, a base da Chapecoense surgiu junto com o primeiro time profissional em 1970. Nos últimos anos, o destaque da base da Chapecoense vem colhendo bons frutos, com boas campanhas no Campeonato Estadual e na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A base da Chapecoense já conquistou alguns títulos importantes, como o Campeonato Catarinense de Futebol Júnior 2016 e 2018, Campeonato Catarinense de Futebol Juvenil 2015, o Campeonato Catarinense de Futebol Infantil 2018, Golden League Sub-17 2016, Copa Maravilha Sub-15 2016 e o Campeonato Catarinense Sub-17 2024. Meu nome é Gianluca Piolanoso, natural de Concórdia, Santa Catarina. Tenho 23 anos e iniciei nas categorias de base da Chapecoense com 12 anos. Diariamente nós treinamos por cerca de 3, 4 horas, geralmente no período da tarde, né? E no período da manhã usado para recuperação ou fisioterapia e também para descanso. Eu acho que a questão mais importante é a questão física e a questão mental durante os treinos e também do jogo. Eu admiro muito o Marcelo, que estava no Fluminense. Eu acho que como jogador, eu acho um cara sensacional. Acho que ter a pressão em si é muito boa para mim, é um negócio que eu gosto muito e para mim não importa, eu sentindo pressão ou não, tá dentro do campo é a melhor coisa que tem. Eu dou como prioridade a família e o futebol, né? Primeiro a família, depois o futebol e aí depois vem o videogame, as tarefas assim que eu faço fora do clube e no meu tempo de lazer, né? Quando eu cheguei na Chapecoense, eu já havia sido conhecido pelo futsal, então a maioria dos meninos que estavam jogando comigo eu já tinha jogado contra no futsal, e aí esse período foi muito fácil, né? Como já tinha essa amizade de jogar contra, só foi se fortalecendo ao decorrer do tempo. É boa. Os caras nós somos tipo uma família, né? Eu brinco que nós passamos mais tempo junto do que com nossa família, né? Nas concentrações nós estamos juntos, nos treinos nós estamos juntos, no jogo, nas viagens. Então, nós passamos quase o ano todo junto, então é uma relação muito boa entre todos. Desde pequeno eu gostei muito de jogar, meu padrinho também foi jogador, então já de pequeno eu comecei a tentar e colocar na minha cabeça que eu iria até o final para conseguir realizar esse sonho, né? E continuo diariamente trabalhando para isso se tornar realidade. Bom, meu nome é Leandro Jackson Schacht, eu sou natural daqui de Chapecó mesmo, tenho hoje 45 anos e ingressei aí nas categorias de base da Chapecoense no ano de 1994, onde naquela época a Chapecoense só tinha a categoria dos juniores, que eram dos 18 até os 20 anos,
mas na época, com 15 anos, eu acabei ingressando aí na categoria júnior já, isso em 1994. Nós pegamos uma época aí bem simples da Chapecoense, né? Nada comparado do que é hoje. Muitas vezes nós tínhamos roupas que a gente tinha que nós mesmos lavarmos, né? Levar para casa. A maioria do pessoal era daqui de Chapecó, porém sempre tinha algumas pessoas que vinham de fora, e aí muitos aqui da região sul, né? Do Brasil, Paraná, próprio Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Naquela época tinha uma casa do atleta, né? Ficava aqui no bairro Santa Maria, onde essas pessoas, né, esses alunos, atletas de fora, vinham e ficavam ali, e aí tinham as suas refeições em alguns restaurantes aqui da cidade, né? Pernoitavam ali na casa, então moravam na casa e faziam as refeições fora, né? E nós, como éramos aqui de Chapecó, cada um fazia refeição, dormia, né, na sua própria casa. Era uma convivência bem saudável, né? Legal. A gente passava a maior parte do tempo aí no clube, nós treinávamos de manhã e de tarde, então a maior parte do dia aí a gente estava em convívio junto com todos os atletas aí da categoria sub-20, né? Isso é muito diferente, né? Falando principalmente da Chapecoense, né? Naquela época a gente disputava no máximo, a Chapecoense disputava Série C do brasileiro, né? Mas a diferença hoje é gritante. Hoje você pega a base da Chapecoense, ela tem toda uma estrutura, né? Desde alojamentos são diferentes, a própria refeitório, hoje a Chapecoense tem o seu refeitório, e sem contar as condições de apoio, né, que os atletas têm hoje. Você fala aí de psicólogo, você fala aí de uma rede de apoio muito grande, você fala de um staff, de um preparador físico, de um preparador goleiro, né, do próprio treinador, às vezes mais de um preparador, né, na mesma categoria. Você fala aí de um acompanhamento nutricional nos dias de hoje. Então, hoje, pelo que a gente consegue observar, a categoria de base ela tem basicamente o mesmo, né, aparato e a mesma estrutura que o profissional tem. Enquanto que na nossa época, né, como eu falei um pouquinho antes, a gente tinha que muitas vezes levar o nosso uniforme para casa, lavar. A gente vivia aí muito do apoio de alguns empresários de Chapecó que abraçavam a categoria de base dos juniores, né? E aí fazia com que a coisa fosse um pouquinho melhor. A gente viajava no mesmo dia para jogar no dia seguinte, né? Pegávamos aí uma viagem daqui a Criciúma, 12 horas dentro de um ônibus para chegar lá meio-dia, almoçar e jogar às 3h30, 4 horas da tarde, né? Hoje em dia a equipe de base tem toda a estrutura, viaja um dia antes, né? Pernoita no hotel, então tem todas essas condições. E sem contar, né, na própria estrutura de apoio quanto a empresários, quanto a toda essa estrutura externa, né, que hoje o atleta, mesmo sendo amador, sendo da categoria de base, ele tem, que na nossa época a gente nem sonhava em ter, né? Naquela época a gente não tinha um amparo, né, alguém com conversar, no momento que você não estava bem, no momento que você não conseguia render o que você sabia que podia render. Hoje não, hoje a própria categoria de base dos clubes e a própria categoria de base de Chapecoense possui toda uma equipe multidisciplinar que dá esse apoio, né? Que no primeiro momento que percebe que o atleta, mesmo sendo amador, que ele não está rendendo o que ele pode render, te chama para conversar, consegue entender, né? Não só o atleta dentro de campo, mas o que ele faz fora de campo e o que acontece com ele fora de campo, né? E a pressão sempre existiu, né? Ainda mais por a gente ser uma região aqui com poucas oportunidades, né? A gente só tinha aí a Chapecoense de clube profissional na região. E é claro, como eu falei, a gente cria sonhos, né? Cria expectativa, afinal você entra no clube com 15 anos, você profissionaliza na época com 18 para 19 anos, que era muito difícil profissionalizar. Naquela época não existia a Lei Pelé, que hoje, né, facilitou muito para o atleta e facilitou muito para o clube. Naquela época era muito caro você profissionalizar os jogadores, né? Mas que acabava se profissionalizando antes dos 20 era realmente aqueles atletas, né, que a instituição entendia que teriam futuro, né? Durante a produção desse documentário, a Chapecoense disputou a Copa Santa Catarina e chegou até a semifinal,
quando perdeu para o Concórdia pelo placar de 5-4 no agregado. De 25 atletas que disputaram a Copa pela Chapecoense, apenas 6 não são da base do clube. Com isso, podemos ver a importância da base com jogadores jovens para a formação do time principal. Assim, encerramos esse documentário com um convite, que continuemos a celebrar e apoiar este clube, que, mais do que um time de futebol, é uma verdadeira família. Que venham muito mais capítulos e que a cada torcedor, em cada canto, possa continuar a viver a magia do futebol. Chapecoense!